Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Ladislau Dolbor. Ele é economista e professor titular da pós-graduação da PUC de São Paulo. Esse é o nosso episódio número 72 e hoje falamos sobre o capital improdutivo. Gostaria de deixar aqui também um aviso que é possível que a gente faça uma pausa no podcast porque eu faço a edição do programa e eu preciso de um tempo para finalizar o TCC da especialização que eu estou cursando. Isso ainda não está decidido, talvez o Marcos consiga continuar a edição dos episódios, mas eu já deixo aqui avisado sobre essa possibilidade. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me/filosofia_pop, a partir de R$5 por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir continuar a manter esse programa. Em breve a gente vai criar um grupo dos apoiadores para a gente poder trocar mais ideias. Nós agradecemos os novos apoiadores Cícero Simone, Haroldo Dias, Idenilson dos Santos, Luciano Santos e Tamara Figueiredo. Faça como eles e apoie o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine o nosso canal no YouTube, youtube.com/filosofiapop. Siga a gente no Twitter, no @filosofia_pop. E curta nossa página no Facebook, em facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail pra gente no contato@filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o capital improdutivo. Hoje a gente recebe o professor Ladislau Dolbor. Ele é economista e professor titular de pós-graduação da PUC de São Paulo. Foi consultor de diversas agências nas Nações Unidas, governos e municípios, também de várias organizações do Sistema S. Ele é autor e coautor de cerca de 40 livros e toda a produção intelectual do professor está disponível na página dele, dolbor.org. A gente vai deixar o link aí no site. Bom, hoje a nossa conversa é sobre o capital improdutivo. Eu gostaria de começar perguntando para o professor Ladislau o que é o capital improdutivo. Basicamente, eu, por exemplo, sou professor, tenho minha conta, minha poupança no banco. Se eu chego no banco, a gerente me pergunta, professor, em que o senhor quer investir? Eu digo, meu amor, isso aqui não é investimento, isso é aplicação financeira. Eu posso até ganhar dinheiro, porque sou esperto, comprei as ações que estão em alta, ou coisa do gênero, ou fiz algum trambique aí com dólar. No país não apareceu um par de sapato a mais, nem uma casa a mais. São aplicações financeiras, né? Aplicações financeiras é diferente de investimento. Se eu construo uma escola, ou abro uma estrada, ou abro uma empresa, que eu estou gerando emprego, pagando imposto, gerando produto, tudo isso aí é investimento. Então, uma vez que a gente separa aplicação financeira de investimento, a gente entende melhor que tem lucros sobre produção, né? E você tem dividendos de diversos tipos de aplicações financeiras, né? No Brasil a gente chama de rentismo, esse lucro que a gente tem sobre capital improdutivo, né? Em francês é muito claro, por exemplo, revenu é renda a partir da produção, coisa do gênero, né? A renda que você opere, o seu salário, coisa do gênero, e RNTE, que seria renta. Curiosamente, no Brasil, nós não temos a palavra renta, né? Em inglês também é muito claro. Income é a renda a partir da produção, certo? E rent é o que no Brasil antigamente se chamava uma pessoa vive de rendas, portanto não precisa trabalhar, certo? Então, essa distinção entre o investimento e a atividade produtiva que resulta e o rendimento que as pessoas obtêm a partir disso é diferente do rentismo gerado através de um conjunto de atividades improdutivas. Para dar um exemplo, isso deu a força de um livro que está tendo impacto mundial, que é de Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Ele não precisava escrever um livro de 720 páginas para isso, mas basicamente a ideia é a seguinte, ele disse, olha, a produção de bens e serviços no mundo aumenta cerca de 2,5% ao ano. Por quê? Porque é trabalhoso, você tem que produzir, fazer as coisas, né? Agora, o rendimento sobre aplicações financeiras, nas últimas décadas no mundo, está entre 7% e 9%. Ou seja, você pega tantas empresas no Brasil, por exemplo. É uma empresa que, por exemplo, produz presuntos e salsichas e essas coisas assim do sul do país. De repente, eles têm a opção seguinte, vamos comprar mais máquina, mais equipamento, aumentar a produção? O diretor financeiro diz, meus amigos, isso aqui é arriscar muito. Se a gente coloca o dinheiro em aplicações financeiras, em títulos da dívida pública, tesouro direto, né, é lucro certo, risco zero,
e nenhum trabalho. Para que a gente vai se meter na produção, no capital produtivo, quando rende muito mais você fazer aplicações financeiras? Então, essa compreensão, isso atinge não só o Brasil, tá? Isso está atingindo o mundo todo, né? Eu tive agora em Angola, numa missão discutindo ali com gente do governo, eles também estão com o dinheiro que está se desviando dos investimentos produtivos para aplicações financeiras especulativas de diversos tipos, né? Isso gera a riqueza dos paraísos fiscais, gera o conjunto da desarticulação no planeta. Por isso, a gente está avançando tão fortemente em tecnologias, né? Nossa capacidade técnica está evoluindo de maneira fantástica, e as economias no mundo estão basicamente paradas e com todos os problemas políticos que isso gera, né? Uma coisa que eu acho que muita gente fala contra essa ideia, assim, do rentismo, aí eu queria saber a opinião do senhor aí, que é falar assim, que não, mas, o cara vai aplicar no investimento financeiro, mas, assim, indiretamente, lá na ponta, isso vai chegar numa produção, tipo, falando desse sentido, assim, falando que não é bem assim, né? Então, como é que o senhor responderia esse pessoal que fala assim, que, é um investimento financeiro, mas ele vai investir em outra coisa, e lá na ponta vai ser um investimento em alguma coisa de produção? Olha, a gente tem essa estatística, tá? Não no Brasil, porque os bancos não me dão, mas a gente tem estatísticas internacionais. As estatísticas internacionais são o quê? Tanto da pesquisa do Instituto Roosevelt nos Estados Unidos ou dos britânicos no Reino Unido, né? É que retorna para a produção cerca de 10%, ou seja, de cada $10 ou de cada 10 libras que entra no circuito, tem uma só que vai voltar efetivamente produtiva, né? As pessoas pensam assim, não, mas eu comprei ações de uma empresa, eu vou ter um rendimento financeiro, certo? Só que eu comprei essas ações, o banco vai poder utilizar esse dinheiro para investir numa empresa, ou seja, esse meu dinheiro vai chegar a uma empresa que vai efetivamente investir. O desvio, a tua pergunta é muito correta, o desvio se gera justamente nisso, que quando esse dinheiro chega na empresa, é o exemplo que eu estava dando da empresa com seu diretor financeiro. Vai dizer, meu amigo, o mercado está parado, né? As exportações estão fracas. O que a gente faz? Compra mais equipamento, mais máquina, cria mais empresa, ou coloca no Tesouro Direto, ou coloca em paraísos fiscais e aplicações financeiras internacionais. Como rende mais? Com risco zero, liquidez total, você fazer aplicações financeiras. E como investir, produzir, é um risco, o mercado vai aceitar, não vai aceitar, os produtos vão ter, não vão ter venda, etc, etc. Na dúvida, eles preferem aplicação financeira. Então, na realidade, o dinheiro, mesmo que chegue nas empresas produtivas, ele é reorientado para aplicações financeiras. Isso que fez, né, essa coisa curiosa, né, que quando o Obama, por exemplo, repassou cerca de $4 trilhões de dinheiro público para os bancos se comprometeram a usar isso para investir, para redinamizar, depois da crise de 2008, para redinamizar a economia. Na realidade, o que eles fizeram? Fizeram aplicações financeiras, rodaram, cobriram seu caixa, mantiveram seus sistemas especulativos e, na realidade, quebraram milhões de gente que tinha comprado suas casas e não conseguia cobrir os empréstimos e recuperou essas casas por essa gente na rua. Hoje temos milhões de pessoas vivendo em casinhas tristes ou nessas coisas de roda, como em containers ou o que seja, nos Estados Unidos. No caso nosso, o problema se deu também quando se deu isenções fiscais para as empresas, né, no quadro do governo da Dilma, né, justamente para os bancos investirem, né. Os bancos não investiram, os bancos repassaram isso de novo para títulos do governo, certo? E os próprios impostos passaram a gerar juros para os bancos sobre o dinheiro que o governo passava para eles. Então, forma o que a gente chamou, e que internacionalmente chamado de ciranda financeira, né? Certo? E que simplesmente paralisa a economia. Nós estamos aqui no coração do conceito de financiarização. No correto, é o seguinte: se você
tem uma taxa de juros que é, como na França, por exemplo, onde você, para abrir uma empresa, você vai pagar juros mais ou menos de 3% ao ano. Juro ao mês não existe, juro ao ano. Tá? E você vai ter um lucro de 6%, 7% sobre essa produção, você vai poder devolver o empréstimo, pagar os juros e depois pegar outro empréstimo para abrir outra empresa e coisa do gênero. Então, esse equilíbrio se desfez quando se começou no mundo, a partir dos anos 80, com o tal de neoliberalismo, elevar as taxas de juros de maneira tal que rende mais você fazer aplicação financeira do que produzir. Professor, geralmente aqui no Brasil o pessoal sempre fala que o Brasil é o país do futuro, né? E de repente o pessoal descobre que o futuro é o Brasil mesmo. A desigualdade do Brasil está se virando a regra mundial, né? O tipo de desigualdade que o Brasil tem parece que está se espalhando com esse tipo de capital financeiro. Como é que você está vendo essa situação? Olha, acho que o básico é entender o que funciona em economia, tá? Para você justificar os lucros dos bancos, você tem que complicar muito, né? E as pessoas ouvem todo aquele negócio sobre o déficit na TV, balançam a cabeça e não entendem luvas, né? Agora, no que funciona, hoje, é muito claro, e não é questão de esquerda ou direita ou coisa do gênero, é só olhar historicamente as experiências que funcionam. Vou dar mais alguns exemplos, porque aí as pessoas entendem. Isso aqui não dá para só economista entender essa coisa, porque se trata do nosso dinheiro, né? Basicamente, pegue a crise de 1929 nos Estados Unidos, gerada pelo sistema financeiro, muito parecido com o que estamos sofrendo no mundo hoje. O que fez o Roosevelt a partir de 1933? Ele colocou um imposto elevado sobre os ganhos financeiros, até 90%, e usou esse dinheiro em inclusive emissões financeiras, e montou uma equipe dirigida por um tal de Hopkins, que era o braço direito dele, uma equipe de cerca de 150 pessoas, que rodaram os Estados Unidos, município por município, oferecendo dinheiro para criar campos de basquete, construir escolas, fazer saneamento básico, arborizar ruas, qualquer coisa. Chegava no município, o que vocês precisam? Ele identificava uma pessoa física que ia ter que prestar contas do dinheiro para garantir que houvesse prestação de contas, mas eles irrigaram todos os Estados Unidos, não irrigaram os bancos, irrigaram as comunidades com dinheiro, o que gerou um monte de atividades de pequenos investimentos, o que reduziu o desemprego. Reduzindo o desemprego, aumentou os salários. Aumentando os salários, começou a aumentar a demanda. Quando aumentou a demanda, as empresas voltaram a produzir. Quando as empresas voltaram a produzir, elas começaram a empregar mais ainda. E gerou-se o que a gente chama de círculo virtuoso, um processo cumulativo. Agora, veja bem, quando as famílias começaram a consumir mais, você tem imposto sobre o consumo. Isso gera receita para o Estado. Quando as empresas passaram a trabalhar mais e empregar mais, isso gera imposto sobre a produção, receita para o Estado. Ou seja, a conta fechou, né? Porque os impostos gerados permitiram cobrir o que tinha sido colocado. E com sobras. E com as sobras, o que faz o Estado? Ele faz dois eixos complementares. De um lado, ele expande as chamadas políticas sociais. Acesso universal e gratuito público à saúde, educação, segurança, cultura, todas as coisas que no Brasil chamam de gastos, mas que são investimento nas pessoas. É o que mais rende, porque as pessoas se tornam mais produtivas. E, por outro lado, Estado passa a poder também investir em infraestruturas. Infraestruturas, transporte, telecomunicações, energia, sistema de abastecimento de água, esse tipo de coisas, elas melhoram a produtividade das empresas. Então, você está gerando um círculo, né, em que você aumentou a demanda das famílias, porque você alimentou a economia pela base, com dinheiro público, dinamizou as empresas, ambas dinamizaram o Estado, e o Estado volta a dinamizar tanto as famílias como as empresas. Esse círculo não é só com a crise de 29 e com Roosevelt.
a saída, e eu acompanhei, eu sou nascido durante a guerra na Europa, né? O chamado welfare state europeu, o estado de bem-estar, que também funcionou nos Estados Unidos, também funcionou no Canadá e outros países, certo? O estado de bem-estar é basicamente o mesmo. Na Europa, a Europa é destruída pela guerra, tá? Ela não fez, temos que apertar o cinto, pelo contrário, passou a redistribuir recursos, porque justamente quando você tem demanda e você tem crédito barato, as empresas funcionam. O empresário não precisa de discurso ideológico. Ele precisa ter demanda para ter para quem vender e precisa de crédito barato para poder investir, né? Então, a Europa, e eu presenciei, né, esse milagre europeu, que são dos anos 1945 a 1980, a partir do qual começou a haver todo esse ataque do chamado neoliberalismo, né, e começaram a bombardear essas coisas. Mas isso não é... outro exemplo, a Coreia, né? A Coreia do Sul é muito curioso. Ela, depois da Guerra da Coreia, nós estamos meados dos anos 50, ela não apertou o cinto. Ela, como tinha multinacionais interessadas, porque mão de obra barata, e tem o exército americano, da segurança para os americanos, eles instalaram empresas multinacionais ali. Mas o governo da Coreia do Sul não era essas coisas em termos de democracia. O Park Chung-hee, essa gente era dura, mas eram fortemente nacionalistas. Ou seja, eles proibiram essas empresas multinacionais de vender no mercado interno. Está entendendo? Usaram essa produção que os americanos faziam com mão de obra barata e as suas tecnologias para exportar, como se fosse poço de petróleo. Com essas exportações, eles passaram a importar implementos agrícolas, porque é uma base agrícola, uma população pobre e rural. Implementos agrícolas, tratores, sementes melhoradas, enfim, um conjunto de coisas, e eles nunca geraram desigualdade. Eles sempre tiveram um nível que a gente chama de Gini, em termos de desigualdade, uma medida, né, próxima da Suécia, tipo 0,27, certo? Ou seja, o básico de tudo isso é o seguinte: quando você orienta a economia não para encher o bolso dos ricos, que dizem, aí nós vamos investir e nós vamos ficar satisfeitos e o mercado vai ficar menos nervoso, mas quando você faz a economia para o bem-estar das famílias, tanto o dinheiro de bolso para comprar as coisas, como o acesso ao consumo coletivo, que a gente chama de salário indireto, o direito à saúde universal, à educação, todas essas coisas, curiosamente, o mais prático e o mais simples e o que funciona historicamente nos mais variados exemplos é quando se orienta os recursos para o bem-estar das famílias, diretamente, sem inventar fórmulas, complicações e coisas do gênero, né? Porque isso dinamiza a economia pela base. Você falou da Coreia do Sul aí, tem um economista que geralmente escreve alguns livros interessantes aí, que é acho que é Ha Jun-chang, né, o nome dele. Escreveu aquele Chutando a Escada, que ele fala... Ele escreveu outros também, um que eu achei legal foi acho que é Economia, Modo de Usar, que ele faz passa por várias escolas da economia ali, explica cada uma vantagens e desvantagens e tal. Mas no Chutando a Escada, que eu acho que é o mais famoso dele, ele fala da ideia de que essa coisa do neoliberalismo é uma coisa vendida, assim, pelos países que já desenvolveram, né? Que a receita para desenvolver não é essa, né? Outra, mas depois que eles já desenvolveram, eles eles impõem essa receita para os outros para chutar a escada para ninguém subir lá mais, né? O que você acha dessa ideia? Você concorda ou não concorda? O Ha Jun-chang é um amigo, né? Eu trouxe ele aqui para PUC, a gente fez coisas juntos, e junto com Carlos Lopes, que é um brilhante economista africano, né? Basicamente, é muito convergente. O Ha Jun-chang, ele pega uma coisa que é uma imensa oportunidade, que é a generalização do acesso às tecnologias. Isso é um capítulo um pouco diferente do que a gente está discutindo, e estava discutindo, e que é essencial, que é o seguinte: nós estamos entrando na economia do conhecimento. Nós estamos falando aqui pelo Skype, são tecnologias novas. O meu celular,
pode ter 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é o valor do meu celular? É conhecimento incorporado. Nós estamos no meio de uma revolução tecnológica absolutamente explosiva, né? E no bom e no mau sentido, certo? Agora, por que é tão diferente? Porque é imaterial. Ou seja, quando eu estou no século passado, em que o principal fator de produção era a máquina, né? Eu produzia bens físicos, né? O serviço. Se eu te passo o meu relógio, né? Eu deixo de ter meu relógio. Em economia, a gente chama de bens rivais. Um tem o outro. Dali, essa gritaria da propriedade privada. Agora, com as ideias, a coisa muda. Porque se eu te passo uma ideia, eu continuo com ela. Né? Eu trouxe aqui para São Paulo o Jimmy Wales, né? Que criou a Wikipédia. Todos nós usamos a Wikipédia. É fantástico como excesso de conhecimento. O que ele pegou? Ele pegou o fato que milhões de pessoas têm conhecimentos acumulados na cabeça e que está parado na cabeça deles. E esse conhecimento, se generalizando, hoje a gente chama isso de Creative Commons, CC, né? Chama também de Open Access, acesso aberto, né? Esse sistema permite que todos nós geremos e multipliquemos riqueza de conhecimento tecnológico, e o conhecimento é o principal fator de produção. Então, você vai para um país como o Quênia, por exemplo, em que eles, deixando os bancos de lado, fazem diretamente as transações entre eles com o sistema do smartphone, do celular, e criaram a moeda paralela, chama M-Pesa. Pesa em Swahili é dinheiro, né? E hoje, essas transações em moedas paralelas representam 38% do PIB. Então, você tem um deslocamento dos fatores de produção físicos, de quantidade limitada, para fatores de produção imateriais que podem ser repassados para qualquer parte do planeta. Imagina se a gente facilita o acesso a novas tecnologias da agricultura de precisão para todos os pequenos produtores da África, da América Latina, da Ásia, coisa do gênero. Nós podemos multiplicar imensamente o processo. Agora, os países do centro, Estados Unidos, Inglaterra, Europa Ocidental, coisa do gênero, que desenvolveram as tecnologias, né? Daí o conceito de chutando a escada, né? Eles desenvolveram as tecnologias, copiaram uns dos outros, né? Mas agora que eles copiaram uns dos outros, inclusive chupando conhecimentos biológicos aqui da Amazônia, no Brasil, coisas de diversas partes, dizem, não, agora não pode mais. Agora temos que ter patentes, royalties, temos que respeitar copyrights, porque senão é um atentado à propriedade. Bom, isso evidentemente é uma imensa picaretagem, né? Porque eles querem ganhar dinheiro travando o acesso ao conhecimento. E, em geral, é conhecimento que eles não desenvolveram. Você tem os trabalhos da Mariana Mazzucato, por exemplo, O Estado Empreendedor, é um livro de muito sucesso. Ela mostra que a Apple faz essa fortuna, hoje não paga imposto, certo? Ela trabalha diretamente com paraísos fiscais, a Apple. A Apple, nenhuma das tecnologias que está no iPhone, nessas diversas coisas, é produção dela. Ela pegou o conjunto das pesquisas do DARPA, que é o Departamento de Defesa americano, que é a internet, o sistema, a tela que você toca com o dedo, a tela sensível, isso é desenvolvido também. Tudo isso são investimentos públicos, né? Então, se você generaliza acesso a essas novas tecnologias, você tem como gerar o que nas Nações Unidas estão chamando um Global New Deal. Como um New Deal, como um novo pacto dos Estados Unidos, são em termos globais. Vamos facilitar o desenvolvimento de todos e não fazer o que o Ha-Joon Chang critica, né? No seu trabalho, os caras pegaram essas tecnologias e dizem não, isso é infringir a propriedade intelectual se outras pessoas usam essas tecnologias. Na verdade,
o acesso generalizado ao conhecimento é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem hoje para reduzir as desigualdades no planeta. Há pouco tempo saiu uma reportagem no Le Monde Diplomatique sobre o Quênia, né? Falando do investimento na construção de uma savana de silício, de todo esse investimento em tecnologia, falaram desse sistema bancário via celular, dessa troca de moedas, e eles alertavam ou pontuavam que não estava ocorrendo uma distribuição de renda, uma redistribuição de renda a partir dessas novas tecnologias. Aí vem a pergunta, qual o papel da inovação na construção de um capitalismo civilizado? Essa ideia de inovação constante precisa ser mantida? Como é que a gente vai pensar a inovação nesse contexto? Veja bem, as novas tecnologias, elas podem ser utilizadas para multiplicar conhecimento, pegar a Wikipédia, ou podem ser utilizadas para cobrar pedágio sobre o acesso ao conhecimento. Hoje você tem o Big Pharma, as grandes empresas farmacêuticas, dizem, não, eu desenvolvi esse medicamento, portanto, vocês têm que comprar na minha mão e no preço que eu colocar. E quando você pergunta para elas, mas qual é o custo de vocês? Eles dizem, isso aqui é segredo empresarial. Certo? Na realidade, eles inventam que gastaram bilhões para desenvolver um medicamento, em geral são farsas, e você, na realidade, você está cobrando pedágio sobre acesso a essas tecnologias, e nós temos essa riqueza de conhecimento que está sendo, a sua difusão está sendo travada por um monte de empresas. Veja bem, nós temos hoje patentes sobre medicamentos de 20 anos. 20 anos, há 100 anos atrás, tudo bem. Hoje, com a mudança das tecnologias, um aparelho celular que muda de tecnologia, incorpora coisas novas a cada 6 meses, você falar em 20 anos, certo? O cara trava uma tecnologia por 20 anos, porque diz que ele que teve ideia, isso aqui é pré-histórico, né? Então, na realidade, nós temos, de um lado, os grandes grupos que tentam travar o acesso às tecnologias, né? E, por outro lado, nós temos toda uma tendência inversa, que é de generalização, que a gente chama de Open Access, chama de Creative Commons, de diversas formas, né? Um dos melhores exemplos é o MIT. O MIT, um dos principais centros mundiais de pesquisa tecnológica, eles disponibilizam toda a produção científica online, gratuitamente, chama OCW, Open Courseware. Como tem open source, fonte aberta, né? Eles fazem open course. Eu tive na China várias vezes. Na China, eles têm um sistema semelhante, chama CORE, C-O-R-E, China Open Resources for Education, recursos educacionais abertos da China. Certo? Você tem os mais variados, eu mais modestamente, todos os meus livros, né, estão disponíveis online. Isso que a gente está discutindo aqui sobre financiarização, as pessoas podem pegar no meu blog ou no YouTube, por Ladislau, você vai encontrar lá, tem 15 pequenos vídeos de 10 minutos cada, né, explicitando como esse negócio se forma. Nós fazemos parte de uma rede mundial de pesquisadores que disponibilizam toda a produção científica online. Pegue, por exemplo, a pesquisa sobre o genoma, que é tão importante para a medicina. Certo? Os laboratórios de pesquisa biológica no mundo todo estão todos online articulados. E tudo é aberto, eles não fecham com patentes. Certo? Ou seja, como cada um chega a uma pequena descoberta, por exemplo, da função de um gene específico, eles colocam isso imediatamente online, ou seja, todo mundo trabalha na ponta. Não tem ninguém reinventando a roda. O que isso traz de importante para a compreensão é o seguinte: quando o principal fator de conhecimento é conhecimento, o principal fator de produção é conhecimento, o que acontece é o seguinte, é que o processo colaborativo se torna muito mais produtivo do que a competição. Então, nós herdamos o capitalismo de outra era e estamos aplicando isso para uma sociedade de conhecimento e esse negócio simplesmente não funciona, né? Nós temos que assegurar o acesso aberto
e ampliar todo o espaço de colaboração. As pessoas podem pegando o programa de vocês, podem pegar no meu blog, no Dolbor.org, podem pegar lá dicas de leitura. As vários trabalhos que mostram como essas coisas podem funcionar estão ali. Por exemplo, o trabalho de Arun Sundararajan, é um nome maluco, mas um cara chama assim, Sundararajan, né, que escreveu um livro sobre a economia colaborativa, tá, publicado pelo Senac. Então, as pessoas vão entender que não é só o Uber ou o negócio de alugar casa e coisas, Airbnb, essas coisas, é muito mais. Nós temos, como podemos nos contactar uns com os outros em qualquer parte do planeta, nós temos um fantástico espaço de colaboração e de intercâmbios. Então, o Quênia, veja bem, nós estamos falando de um país muito atrasado, que em vez de refazer todos os passos que fizeram a Europa, os Estados Unidos, etc., eles estão dando o que se chama leapfrogging, eles estão dando o salto direto. Então, se articularam com os Correios, por exemplo, que tem acesso para toda parte, junta isso com um programa, né, um software no celular, e permite eles saírem fora dos atravessadores, dos grandes comerciantes que lucram no trabalho dos outros e vendem contato direto entre produtor e consumidor, transferência de pagamento sem passar pelos intermediários bancários, coisa do gênero. Isso é muito interessante, né? Nós temos imensas oportunidades, mas que estão sendo travadas por grandes grupos, como os grandes grupos farmacêuticos, os grandes grupos do agro, os grandes grupos. Veja a guerra, por exemplo, contra o Huawei da China, né, nos celulares. Né? Quer dizer, chega um Trump, diz, vamos fazer a Make America Great, né? Vamos privilegiar os Estados Unidos, né? e trava e entra em guerra com o resto do mundo. Isso é burro, né? Isso é burro, porque, na realidade, o capitalismo, na era do conhecimento e na economia do conhecimento, e dentro dessa revolução digital que a gente está vivendo, ele precisa mudar a cabeça. Em vez de ter rentistas que extraem, tentando travar o acesso dos outros, seja ao dinheiro, seja à tecnologia, ao conhecimento, etc., pelo contrário, temos que gerar processos colaborativos. A gente gosta mesmo de pegar esses todos os assuntos assim e ligando com outras coisas é bastante interessante mesmo. Aí uma pergunta que eu acho que dá para voltar um pouco para a coisa do capital mesmo, o capital improdutivo, é como que o Estado ele é cooptado por esse capital financeiro ou em outra, também complementando, se há esperança para uma democracia. Olha, para já há dúvidas mais do que esperanças. Tá? Democracia está em recuo mais ou menos por toda parte. E tem estudos, no meu livro, A Era do Capital Improdutivo, eu trago as pesquisas do alemão, Wolfgang Streeck, um cara muito interessante. A ideia que ele traz, basicamente, é que não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo democrático. Nós estamos numa era de gigantes corporativos. Né? Depois da crise de 2008, nós tivemos a primeira pesquisa mundial de como funcionam os gigantes corporativos que chamam de multinacionais, chamam de transnacionais, tem diversos nomes, mas essencialmente é o seguinte: eles descobriram que 737 grupos controlam 80% do sistema corporativo mundial. 737 é muito pouco, gente. É gente que se conhece nos campos de tênis, no Australia Open e nessas coisas simpáticas, ou nos campos de golfe, certo? E se arrumam entre si. Dentro deles, você tem um núcleo muito mais poderoso de 147 grupos, e esses 147 grupos, eles controlam 40% do sistema mundial. Agora, 3/4 deles, 75%, são bancos. Certo? Ou seja, o que mudou? Mudou porque antigamente os grandes poderosos eram, por exemplo, a Ford, a General Motors, a General Electric, enfim, esses grandes nomes, né, da produção. Hoje, quem manda nos processos produtivos são bancos. Isso é interessante. Você pega um gigante como a Billiton, por exemplo, né?
que controla empresas de mineração pelo mundo todo. Não entende luvas de mineração, não interessa. Não entende de dinheiro. Eles terceirizam a mineração. Para isso tem engenheiros, essas coisas que eles pagam. Certo? Agora, você sabe que a Samarco era propriedade da Billiton e da Vale, certo? Porque eles nunca trabalham sozinhos. Eles trabalham com um grupo interno que possa defender os interesses internacionais deles. Então, você tem 50% na Samarco, tá? Que causou o desastre ali de Mariana, todos os negócios. Você tem 50% de controle da Billiton, 50% da Vale. Quem controla a Vale do Rio Doce? Até 2017 é um grupo financeiro, Vale Participações. É um sistema de participações, os caras que têm ações, não querem nem saber de mineração, sempre lá de ferro, de barragem, de coisa do gênero, certo? Quem controla a Vale Participações? O Bradesco, que curiosamente nunca aparece no desastre de Mariana. Os caras do Bradesco não entendem luvas de mineração nem de barragem. Agora pense o seguinte, o Brasil não sabe fazer uma barragem? O Brasil constrói Itaipu, caramba, certo? A porcaria dessas barragens. Por quê? Isso que a empresa sabia havia 2 anos. Né? O engenheiro chega e diz, chefe, vai dar rolo ali. O chefe pensa o seguinte, meu bônus depende, não do engenheiro, meu bônus depende porque é proporcional a quanto eu vou render para a Billiton e para a Vale Participações e para o Bradesco. Certo? Ou seja, você tem cooptação da direção desses grandes grupos com o sistema financeiro de acumulação. Né? Então, você, de certa maneira, você deforma o conjunto do processo produtivo. Então, quando eu digo que nos 147 principais grupos mundiais, você tem 75% são bancos, porque esse dinheiro, ao fim e ao cabo, é ali que vai parar. Entende? É no Bradesco da vida, que não é tão gigante mundial, mas é significativo, mas você vai ter, na realidade, bancos como, por exemplo, Lehman Brothers. Né? Lehman Brothers, por que ele quebra? Porque ele levou a um extremo, digamos, a financiarização que não pode sustentar. Mas você tem o Barclays, Union des Banques Suisses, Credit Suisse, Credit Lyonnais, você tem o Citi, você tem um conjunto de grandes bancos que hoje são 28, e esses 28 a gente chama internacionalmente de SIFIs, Systemically Important Financial Institution, SIFI. Esses grupos têm um poder estruturado, articulado, por exemplo, no IIF, que é o Instituto International Institute for Finance. Né? Então, isso se transformou num poder político. De certa maneira, você vê gradualmente empresas que foram comprando, umas comprando as outras, até formar grandes grupos. Esses grupos geram um sistema de financiarização e obrigam a extrair o máximo das empresas, e o dinheiro vai para os bancos, e a partir de um grau de poder desses bancos, eles geram um poder político, porque eles passam a ter o dinheiro para financiar as dívidas dos governos. E quando o Wolfgang Streeck diz que não é o fim do capitalismo, mas é o fim do capitalismo financeiro, é basicamente o seguinte, porque você elegeu um presidente, o presidente chega todo contente, ele tem seu programa ali das coisas que fazer, e chega no seu salão, no seu escritório de presidente, ele já encontra outras pessoas ali, né? Dizem, meu amigo, vamos conversar. Qual é a dívida que esse país tem? Certo? Qual é a dívida interna? Qual é a dívida externa? Como é que vamos trabalhar a nossa remuneração, nós financistas? Qual vai ser a taxa de juros? A Dilma tentou baixar a taxa de juros, né? Não durou muito. Certo? E isso você vai encontrar nas mais diversas partes do mundo, na crise financeira do México, a crise financeira da Rússia, a crise da Argentina, na crise que teve no Sudeste Asiático e outros. De certa maneira, isso você vai encontrar nos meus vídeos e no livro A Era do Capital Improdutivo, porque tem um subtítulo, A Nova Arquitetura do Poder. A estrutura do poder, basicamente,
mudou. A gente fala em mercado, mas a gente pensa mercado assim, empresas concorrendo entre si para satisfazer o cliente, etc. Mas isso aqui é século passado, certo? Hoje em dia, a lógica é diferente. A preocupação com a democracia tem tudo a ver, porque eles não precisam de democracia, certo? Eles resolvem entre si. Essa descrição que o senhor faz bate de frente com aquelas teorias que falavam em racionalidade econômica, ética empresarial, os agentes racionais que não vão deixar as coisas escaparem porque vai ser ruim para eles. Eu acho interessante que o senhor fala que está interessado em ver como a coisa funciona mesmo, tem uma perspectiva bem pragmática. Nesse sentido, eles também não estão preocupados com a burrice no poder, não. É boa. O artigo que o senhor escreveu, um bem recente, chamado A Burrice no Poder, para esse pessoal não está preocupado em quem que é a pessoa que está lá, está preocupado em que a agenda dele seja cumprida, né? Por exemplo, esse discurso de austeridade, de corte de gastos, limitar os gastos, no caso do governo brasileiro, parece totalmente na contramão daquilo que o senhor está dizendo, que seria a possibilidade de um capitalismo civilizado, né? Eu não sei que nome o senhor prefere dar. Eu gosto muito desse capitalismo civilizado, é muito legal. Mas, na realidade, o que esses grupos, esses políticos, digamos, todo esse neoliberalismo nos oferece, não são argumentos, são narrativas, certo? Então, se diz o seguinte, não, a Dilma gerou um déficit e, portanto, foram as pedaladas fiscais e, portanto, ela tem que ir embora porque a boa dona de casa é aquela que gasta o que tem, certo? Como, além do mais, nossa presidente era mulher, né? E o argumento pega, fato é, bom, isso não tem rigorosamente nada a ver, porque a política estava funcionando, nós não tínhamos déficit significativo, o déficit nunca passou de 2%. Na Europa civilizada, se considera que até 3% é perfeitamente normal, né? Agora, as narrativas, hoje, são grandes grupos de pesquisa, de marketing político, que organizam essas narrativas, né? Essa ideia, né? Tipo da coisa, olha, tem que fazer uma coisa simples, que pegue e que mesmo o pessoal que não entende nada de economia vai acreditar. Então, não, a boa dona de casa tem que gastar. Portanto, nós vamos dar um golpe de Estado, mas para pôr as finanças em ordem. Bom, eles desorganizaram completamente as finanças, certo? Aumentaram radicalmente o déficit, geraram uma queda do PIB no Brasil. Nós estamos no mesmo PIB hoje que estamos em 2012, certo? E estão dizendo que estão consertando. Na realidade, é uma apropriação de poder. E aí é o reverso do que eu dizia do que funciona. Por quê? Quando você aumentou os juros, como eles aumentaram radicalmente, tá? Por exemplo, você tinha as famílias, portanto, o crédito para a pessoa física no Brasil em 2013, era de 88%, tá? Hoje de 120%. Você cobrar 120%, na Europa é 3,5% ao ano, certo? Eles passaram, as empresas que pagavam 44% de juros estão pagando hoje 50%. Então, o que você criou? Você endividou as famílias. Hoje temos 63 milhões de famílias negativadas, daqueles que não estão conseguindo mais pagar sequer os juros, que dirá devolver o empréstimo. Então, essa gente não está comprando mais, porque sequer está conseguindo pagar o que já comprou antes. Então, você esfriou a demanda. Quando você esfriou a demanda, as empresas não têm para quem vender. Você tem um empresário que fez uma declaração muito interessante. Ele diz realmente, agora com a redução dos direitos trabalhistas, fica mais barato eu contratar. Só que para que eu vou contratar se ninguém está comprando? Então, a burrice está nisso, certo? Agora, como você reduziu o consumo e reduziu a atividade empresarial, você também reduziu o imposto sobre o consumo e o imposto sobre a produção. Resultado, o Estado está recebendo menos dinheiro do que antes deles entrarem nessa política, o golpe e todo esse negócio. Bom, faz 5 anos que eles estão consertando,
e o negócio está parado. E está parado por razões evidentes. Tá? Quando você não tem as famílias consumindo, você não tem as empresas produzindo, aumentou o desemprego. O desemprego, que era 4,8%, foi para 12,7% hoje, são 13 milhões de pessoas. Aumentou a mortalidade infantil, voltou o Brasil para o mapa da fome. Quer dizer, estão enterrando o país, né? E eles ficam repetindo, não, porque a família, porque Deus, porque Jesus na goiabeira, porque, enfim, tem toda a palhaçada, né? E tem muita gente que acredita, entende? Nesse processo, porque são pessoas, inclusive, estão enforcados na dívida, eles acham que eles são culpados, né? Porque dizem para eles na TV, você tem que aprender a usar o crédito, né? Como é que você vai aprender quando você tem um agiota e você precisa de comprar o raio da geladeira? Você não tem como pagar à vista, né? Isso aqui é covardia, né? Isso é covardia. Ainda mais quando você faz uma fraude radical que é apresentar o juro ao mês, né? Nós somos o único país no mundo que apresenta juro ao mês porque parece pequeno e fica comparável com o juro internacional. Isso aqui é agiotagem generalizada, né? Agora, eles são bons de narrativas. Eu recomendo muito às pessoas que estão escutando isso pegar no YouTube um documentário que chama Chomsky e Companhia. Chomsky, Chomsky, estou dizendo para os ouvintes, né? E está legendado. Ele mostra como se criou no mundo a indústria da opinião pública, né? Bom, eu ia fazer uma pergunta sobre os juros aqui, mas acho que já que essa deixa aí, já dá para fazer uma outra pergunta aqui, que é qual que é o papel da mídia nesse convencimento aí que o senhor vê? Porque assim, como o senhor explica, parece que fica claro assim, que estamos indo no caminho errado, mas parece que as pessoas são bem convencidas por isso e parece que tem um sistema funcionando para convencer as pessoas disso, né? Qual que é o papel da mídia aqui no Brasil para manter as coisas desse jeito? Olha, não é só no Brasil, tá? A mídia vive da publicidade. A publicidade é paga por quem? Ela é contratada por grandes empresas de publicidade, que são hoje grandes grupos internacionais aqui no Brasil, e essas grandes empresas de publicidade, elas são procuradas pelas grandes corporações. A padaria da esquina não faz publicidade, certo? Não faz grandes contratos de publicidade. São as grandes corporações, tá? Você vai ter bancos, você tem as empresas farmacêuticas, você vai ter o agronegócio, né? Esses grandes grupos, eles contratam as empresas de publicidade para fazer grandes campanhas, elas pagam essas empresas, elas vão pagar a TV Globo, vão pagar as diversas mídias. Com isso, essa mídia vai dar um monte de informação, fazer programas e um monte de publicidade para gerar o consumismo. Esse consumismo vai sair do nosso bolso, evidentemente. Esse dinheiro vai voltar para a grande empresa que contratou as empresas de publicidade. Está me entendendo como o círculo se fecha? Né? Nisso aí ocorre uma dimensão que é comercial, né? Porque as grandes empresas que empurram todas as bugigangas para a gente, né? E muitos úteis, tudo bem, mas contratam as grandes empresas de publicidade que vão pagar isso, vão contratar os minutos na mídia. Isso vai gerar um bombardeio, inclusive, de publicidade para a criança, que gera um consumismo maluco, certo? Isso vai gerar, esse consumismo vai gerar, evidentemente, os lucros para as próprias empresas. Essa é a dinâmica comercial. O círculo, né, se fecha. Na dinâmica política, é mais interessante ainda. Por quê? Falar mal do governo e que as culpas dos problemas são o déficit do governo, que é uma piada, eles que criaram agora o déficit, certo? Mas nunca falaram do juro dos bancos. Imagina que a mídia vai falar que isso aqui é agiotagem, certo? Nós tínhamos um artigo na Constituição de 88, o artigo 192, limitava a taxa de juros a 12% ao ano mais inflação. Hoje daria 15%.
Né? 15% assim mesmo, penso que na Europa a taxa de juros na faixa de 3, 2, 2,5%, 4%, certo? Ao ano. Então, nós temos um fechamento político da mídia com os grandes grupos financeiros, os grandes grupos do agro, os grandes grupos industriais, que hoje ganham muito mais com o sistema financeiro do que propriamente com os processos produtivos, né? Então, você gera um sistema onde, imagina que a Globo vai dizer, sabe o quê? Esse negócio que a gente tem nos bancos, isso é agiotagem, né? Você tem um cara muito legal, que é o Eduardo Moreira, que foi banqueiro e está na Jovem Pan, e é o único cara que é muito explícito. Ele diz, olha, esse negócio está quebrando a economia, gente. Porque se você pega dinheiro, mete na mão dos bancos, que metem para paraíso fiscal, que metem para especulação financeira, você não tem dinheiro para investir. Se você não tem dinheiro para investir, o negócio não funciona. E se você faz empréstimos para as famílias, né, ou os crediários, ou as tarifas sobre cartão de crédito, ou o cheque especial, 300%, se você faz coisas, você está enforcando as famílias, está enforcando as empresas, como esse negócio vai funcionar? A mídia não está explicitando, a mídia não está informando, a mídia faz parte do sistema das narrativas, né? Elas são apropriadas pelos grandes grupos financeiros, pela financiarização, e isso faz parte da estrutura de poder, porque a estrutura de poder não é só você ter influência sobre executivo, é você financiar a campanha de senadores, prefeitos e governadores, o que seja, é você financiar parte do judiciário, certo? Que é muito sensível ao dinheiro, certo? Então, na realidade, você gera uma arquitetura de poder em que a mídia, a estrutura política, a estrutura do judiciário e o sistema financeiro, tudo passa a pertencer a um circuito que permitiu o que se faz hoje no Brasil, o que se faz na Argentina e em outros países. Sobre estratégias de se contrapor ao capitalismo, esse capitalismo improdutivo, o senhor já destacou, falou um pouquinho sobre o investimento na economia local. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso e também eu acho que é importante ter o contraponto. Qual o papel da governança global? Tem um papel hoje ainda a ideia de alguma entidade mundial? Como o senhor vê a possibilidade disso? Olha, o que você está colocando na realidade, né, de um lado local, de outro lado global, eu junto com Milton Santos e Otávio Yanni, alguns anos atrás, a gente fez uma reunião que a gente chamou da globalização ao poder local, né? Sabe o que isso coloca? Coloca na mesa o problema da governança. A gente sabe o que é governo, né? A máquina administrativa, governo e tal. Agora, governança é fazer funcionar o conjunto. O MST faz parte da governança, a Fiesp faz parte da governança, os sindicatos, os movimentos sociais, né? Então, na realidade, o conjunto tem que funcionar. Deixa eu pegar uma dimensão que é da globalização, que fragiliza os governos nacionais. Por quê? Porque, por exemplo, o Brasil tem no exterior, em paraísos fiscais, 520 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares dá mais ou menos 2 trilhões de reais, o que é mais ou menos 30% do PIB do Brasil. O que está acontecendo? Se o Brasil tenta controlar o capital financeiro aqui dentro, ele vai para um paraíso fiscal. Como o dinheiro hoje são sinais magnéticos, né? O dinheiro no papel representa apenas 3% da liquidez no mundo. 93% são sinais magnéticos. Sinais magnéticos com a internet, eles rodam pelo planeta em frações de segundo. Então, você tem o sistema financeiro global e os bancos centrais são nacionais. São cerca de 200 países. Está me entendendo? Então, se um país determinado diz, sabe o que é? Eu quero que o dinheiro aqui sirva para fomentar a economia. Ou seja, eu quero que os bancos funcionem da maneira como eles foram criados.
junta pequenas poupanças e transforma no financiamento de um empresário de uma fábrica que vai produzir sapatos, e as crianças vão ter sapato para usar, vai gerar emprego, vai comprar máquinas e vai pagar imposto que vai poder permitir as infraestruturas e as políticas sociais, certo? Isso é o que funcionava. Hoje não, funciona ao contrário. E quando um governo tenta controlar o sistema financeiro, ele escapa para outro país, né? A gente chama popularmente de sistema sabonete. O sabonete é curioso. Se aperta de um lado, ele escapa para aquele lado, para o outro, né? Aperta do outro, ele escapa para este. Certo? Então, na realidade, você tem um sistema que é de uma perda, uma crise global de governança. O Fundo Monetário não apita nada, o Banco Mundial tem menos dinheiro que o BNDES, tem um banco em Basileia que se chama ele mesmo de Banco Central, de bancos centrais, não apita nada, certo? Na realidade, você tem economia global e governos nacionais. Isso está completamente desajustado. Gera a zona que você tem nos Estados Unidos, gera as migrações por toda parte, gera o Brexit na Inglaterra, gera os gilets jaunes na França, né? Gera a zona política que está as Filipinas com Duterte, que está a Tailândia, que tem uma ditadura democrática, né? Uma democracia de generais, curiosamente, um pouco como a nossa, né? Gera a crise da Venezuela. Na realidade, o conjunto desse sistema está em situações críticas, sem falar do Oriente Médio, de países da África e do gênero, né? Na realidade, o global deixou de funcionar porque nós não temos estruturas globais e temos uma economia global. Então, quando você tem um governo que manda em tudo, mas que não manda sobre o dinheiro, certo? Ele manda em colocar ou não colocar cadeirinha de bebê no assento de trás do automóvel, certo? Ele, francamente, ele está buscando o que fazer porque não sabe realmente o que fazer com a estrutura desarticulada financeira que hoje existe. Agora, a outra dimensão da tua pergunta, o que é o local, é muito bacana, porque eu viajei muito, né? Trabalhei muitos anos, sou hoje aposentado pela ONU, né? E eu conheci muito, conheci a China, conheci a Mongólia, conheci os países árabes, eu trabalhei 7 anos na África, enfim, conheci países ricos, pobres, a Suíça, onde eu estudei, essas coisas. E você acaba tendo uma visão que não entra esse negócio de esquerda e direita, entende? Mas se trata de decência humana. Entende? Nós temos hoje, ao ano, morrem cerca de 6, 7 milhões de crianças de fome, né? Como nós estamos esbanjando comida, não tem a mínima razão para ter esses problemas, né? Então, na busca do que funciona, um certo pragmatismo, digamos, o pragmatismo e com valores, está centrado no bem-estar das pessoas, e bem-estar não para algumas pessoas de cima, bem-estar generalizado, senão as coisas não funcionam, né? Então, eu pego a Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, as pessoas não colocam as poupanças em banco. Eles têm caixas, cada município tem uma pequena caixa de poupança, e os habitantes daquele município colocam seu dinheiro ali. Então, o dinheiro não serve para especulação financeira, para paraíso fiscal, o diabo, certo? Ele serve para financiar pequenos projetos locais, fazer eventos culturais, ou seja, você tem, chama Sparkassen, caixas de poupança, né? Então, você tem uma apropriação pela população das suas poupanças. Eu aqui coloco minha poupança no banco, o banco não quer saber da minha opinião sobre o que eu quero que faça com o meu dinheiro. Ele considera que é deles. E vai fazer especulação, vai gerar o déficit do governo através da dívida pública e coisas do gênero. Agora, se eu pego a China, por exemplo, a China tem um livro recente, está no meu Dicas de Leitura, que é China's Economy, a Economia da China, por um americano, mas muito interessante. Não é um cara que passou lá 30 dias e escreveu um livro. É um cara que mora lá, né, que analisa. É um excelente livro. Ele mostra que a China é mais descentralizada do que a Suécia. A China é apresentada aqui como uma ditadura, assim, tudo centralizado em Beijing. Na realidade, é um sistema que é politicamente muito forte no centro, mas para gestão muito descentralizado.
Então, no sistema financeiro, eles têm o Bank of China para as grandes infraestruturas, coisas internacionais, coisas do gênero, público. A grande indústria, eles não privatizam, né? Energia, siderurgia, essa grande indústria pesada, que ela tem que servir para o resto das indústrias mais leves, que são essas sim privadas, né? E cada uma dessas grandes empresas, tipo a nossa Petrobras, coisa do gênero, o que seria, né? Ela tem um banco próprio, então a conta é ali dentro e a coisa não vaza, certo? E o resto é radicalmente descentralizado. Cada município administra os seus recursos e o seu desenvolvimento com participação das organizações locais, né? Se você pega na Suécia, que é muito curioso, na Suécia você vai ter eles têm uma carga tributária bem mais elevada que a nossa. A nossa é 34%, lá é na faixa de 50%. Agora, onde é que vai o dinheiro dos impostos dos suecos? 72% são diretamente repassados para os municípios. Estão entendendo? Ou seja, o dinheiro público está no nível local. Então, isso permite o cidadão se reunir e discutir, gente, vamos melhorar a cidade em tal aspecto, vamos melhorar as tecnologias da educação, informatizar nossas escolas, vamos gerar um Wi-Fi gratuito urbano de acesso à internet por toda parte, sem ter que fazer planos com as telefônicas e coisas do diabo. Quer dizer, tudo isso aqui vai gerando, barateando e racionalizando a economia. De certa maneira, você faz uma democracia que é de rédea curta, muito mais próximo, muito mais controlada pelo cidadão. Aí o governo central fica mais liberado para as grandes decisões, porque ele não fica negociando, que nem no Brasil, o ministro tem uma fila de prefeitos na sua antessala, ele vai fazendo pequenas negociadas com cada prefeito. Não, lá o dinheiro vai direto para as prefeituras e se resolve lá. Isso libera o governo central para as grandes opções de políticas tecnológicas de longo prazo, políticas de infraestrutura de longo prazo, políticas de relações internacionais, coisas do gênero, né? Então, se racionaliza o funcionamento. Então, veja bem como isso encaixa, porque você pode não resolver o problema da governança global, né, da contradição entre a globalização da economia e os países nacionais, mas você pode democratizar internamente de maneira radical, né? Porque o dinheiro se torna muito mais produtivo quando ele se aproxima das populações. É no nível local que os habitantes sabem qual é a rua que enche de lama quando chove, entende? E não tem ministro que vai entender disso. Eu recomendaria o seguinte: no meu blog, gente, é público, é de uso, é ferramenta para vocês, tá? Para qualquer pessoa. Não precisa estar na universidade, nem coisa do gênero, certo? No meu blog tem um pequeno livro que chama O que é Poder Local. Sabe os livros pequenos, que eram de primeiros passos? Vendeu um monte desse livro. E hoje está online, gratuitamente. É uma coisa que você vai ler em 2 horas e você vai entender o imenso potencial, porque hoje, a gente, para desenvolver um município, a gente não precisa esperar que abra uma filial da Volkswagen que chegue de fora o desenvolvimento. Pegue uma cidadezinha do interior da Bahia, né? 12 mil habitantes, semiárido. Todo ano viajavam 3 mil pessoas para cortar cana em São Paulo. Por que não ficavam lá? Porque não tem emprego. E por que não tem emprego? Porque é pobre. E por que é pobre? É pobre porque tem um monte de coisa para fazer. E como tem um monte de coisa para fazer, eles vêm cortar cana em São Paulo. É ridículo. Eles elegeram um prefeito decente. Quando o governo da Bahia fechou a única agência bancária para mostrar quem manda, né? Estamos no Brasil, né? Protestar porque elegeram uma pessoa de esquerda, né? Eles não se assustaram, fizeram uma cooperativa local de crédito. E essa cooperativa local, ela passou as pessoas a usar o dinheiro local e o dinheiro parou, que eles achavam que o banco financiava. Não, o banco chupa, né? E eles fizeram um acordo com a Federal da Bahia, na parte agrícola, para incorporar tecnologias da agricultura do semiárido, que exigem um conjunto de tecnologias. E existem essas tecnologias. A Federal fez um contrato com eles sem cobrar,
mas é para isso que está o dinheiro público, é uma instituição pública, certo? E é uma região que está se desenvolvendo de maneira impressionante, as pessoas visitam, certo? Porque, inclusive, eles mudaram o currículo escolar. Em vez de só ensinar Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, eles ensinam para os moleques tecnologia do semiárido. E, pasme, os moleques se interessam, porque não estão de saco cheio de ouvir falar de Dona Carlota Joaquina. Então, você torna a educação, o desenvolvimento local, o financiamento e o interesse das pessoas que eles pararam de viajar para São Paulo, que eles trabalham lá para desenvolver o próprio município, né? Eu estou aqui na minha cabeça tentando lembrar o raio do nome do município que me escapou. Mas, enfim, é muito conhecida, está nos meus livros. Você tem outro trabalho que você pode pegar, que é uma pesquisa que a gente fez, são 89 propostas práticas para você desenvolver seu município, tá? Chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local. Vocês podem localizar no meu blog, colocar para as pessoas, para poderem acessar. É um relatório de pesquisa, a gente trabalhou 1 ano e meio, eu fiz a coordenação científica, né? A gente rodou o país, identificando problemas práticos, e eu não acredito que as coisas no Brasil vão se resolver só de Brasília, né? Nós temos que, na realidade, colocar muito mais decisão, ainda mais que o Brasil se urbanizou, né? Em qualquer cidadezinha você tem aqui um engenheiro, você tem, já tem hoje eletricidade, você tem acesso informático. Então, na realidade, nós podemos desenvolver o país pela base. Eu trabalho na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Então, metade dos meus alunos vêm de países lusófonos. Então, eu tenho muitos alunos de Guiné-Bissau, né? Sim. E eu sei que o senhor conhece, o senhor falou do Carlos Lopes, que é seu companheiro de trabalho, né? Seu amigo também. E eu vou te perguntar sobre Guiné-Bissau, sobre essa questão do desenvolvimento e do progresso que sempre vem nos debates, né? Ano passado teve um autor, eu não vou nem citar o nome dele porque não importa, que ele falou que diante do quadro político de Guiné-Bissau, o quadro econômico, era melhor promover uma recolonização, que Guiné-Bissau entregasse a Ilha das Galinhas para Portugal, porque ia ser muito melhor criar um resort europeu do que deixar como está. Como o senhor vê hoje a situação desse país na busca de independência econômica? Porque eu sei que o senhor tem um livrinho lá sobre independência econômica de Guiné-Bissau, um livro que é final da década de 70, né? Como é que o senhor vê essa busca de independência hoje de Guiné-Bissau? Olha, esse livrinho provavelmente está online também, tá? As pessoas podem se interessar. As pessoas têm que entender, primeiramente, o que foi o colonialismo. Pegue o chamado Congo belga, hoje a República do Congo, né? O Congo é um país gigantesco, é mais ou menos 1/3 do Brasil. Ele se tornou independente. Quando se tornou independente, esse grande país tinha 27 pessoas com curso superior. Vai tocar um país. As heranças são uma tragédia, Tem mais. As fronteiras que foram traçadas por interesses coloniais. Você entra na Guiné-Bissau, você tem um tipo de população na zona próxima do mar, né? Que são os balanças, produtores de arroz, né? Você tem outro tipo de população, policultura, mais para o interior, e você tem os fulas, que são mais do interior, que é já a faixa do Sahel mais seca, né? Que são basicamente de criação de gado, né? E são mais islamizados, né? Os países foram feitos, os recortes foram feitos assim: você tem uma capital, que pode ser Bissau, ou Dakar, ou Conakry, né? E você faz um porto, né? Porque se trata de chupar as riquezas desse país, mandar para a Europa, né? Ou para os Estados Unidos. Você faz uma ferrovia que vai até as zonas de exploração de minério, ou de agricultura, ou o que seja, certo? E você faz um país com fronteiras que não respeitam as civilizações, os grupos linguísticos. Eu atravessava a fronteira entre a Guiné e o Senegal, são a mesma população, são as mesmas línguas, e dizem, não, agora aqui é fronteira. Quer dizer, a herança colonial é uma gigantesca desgraça. Eu recomendaria muito
para as pessoas se darem conta de como o que foi colonialismo, tem um livro que é um estudo extremamente sério que chama O Fantasma do Rei Leopoldo, né? É um livro maravilhoso que faz você entender o que é realmente esse processo. No Congo, os colonialistas mataram 6 milhões de pessoas. Essa é a cifra básica. Tem estimativas que vão até 10 milhões. Né? Então, falam da violência, do tribalismo, coisa assim. Quem utilizou e quem aprofundou o tribalismo foram justamente os europeus que utilizavam as populações costeiras, gerando guerras com outras populações do interior para o tráfico de escravos. Então, tem uma ignorância histórica que a gente tem que recuperar. Eu fico muito feliz de você dizer que está fazendo um trabalho desse tipo. Tem o Kizerbo dirigiu o primeiro grande estudo histórico, resgatando a história da África, que foi publicado aqui, salvo erro, pela Ática, História Geral da África, em 8 volumes, está em português, está online. Olha, eu quando li o primeiro, porque na época a Folha pediu para eu fazer uma resenha dos livros, eu lembro que acordei às 3 horas da manhã e escrevi assim, sabe, de coração, sabe, o negócio, porque é de uma beleza, né? Eu lembro do presidente Aristides Pereira de Cabo Verde, né, dizendo: nós somos um povo, nós não somos um bando de mestiços, nós não somos tribos, sabe? É uma questão de respeito, de dignidade, entende? São africanos, são gente, sabe, que foram massacrados de uma maneira. Então, isso tem que ser resgatado, inclusive resgatado da dimensão brasileira, entende? Né? Sem falar dos americanos, enfim, de como eles se comportam com a sua população afro. Eu estou extrapolando, digamos, um pouco o teu comentário, porque me toca o coração dessa coisa. Eu trabalhei 7 anos, trabalhei em vários países africanos, estive muito recentemente, junto com o Carlos Lopes, discutindo as perspectivas para Angola, né? Parece que fizemos em Luanda no mês passado, né? Eu mantenho essa ligação. Eu vejo muito o potencial africano, e isso faz parte dos trabalhos também de Ignaz Sachs, que é um grande pesquisador, de você fazer um salto radical. Quer dizer, na realidade, se você faz, e não é caro, se você generaliza o acesso à internet, né, você pensa nessa coisa, você devolver as capacidades de organização local que sempre foram muito fortes nas civilizações africanas, né? E você facilitar isso e dar muito mais capacidade de autodesenvolvimento nesse sentido, e você facilitar o acesso às tecnologias, você tem um potencial imenso. Agora, o que as multinacionais estão fazendo com os países africanos, gente, você pega a Shell na Nigéria. A Nigéria concedeu a Shell, coisa que o Brasil está fazendo agora, né, entregando o petróleo. A Nigéria passou para a Shell explorar o petróleo. A Shell paga imposto sobre o lucro, sobre a venda do petróleo, que é da Nigéria, não é da Shell. O que ela faz com essas vendas? Ela vende o petróleo a preço muito barato para empresas laranjas. Internacionalmente se chama nominee, né, as empresas laranjas. Vende muito barato. Como ela vendeu esse petróleo barato, o lucro dela na Nigéria é pequeno. Então, ela paga um imposto muito pequeno para a Nigéria. Isso que a Nigéria é a dona do petróleo. Agora, a empresa que agora formalmente é dona desse petróleo, porque é tudo computador, é papel, né? É coisas de advogados, juristas, coisas do gênero, certo? Formalmente, essa empresa está, por exemplo, nas Ilhas Virgens Britânicas. Agora, essa empresa que formalmente é dona do petróleo, que continua lá na Nigéria ou está dentro de navios, ela revende esse petróleo a preço cheio no mercado internacional, só que ela está num país onde não se paga imposto, porque é um paraíso fiscal. Está entendendo? Né? Isso se chama internacionalmente de transfer pricing. O G20 já tomou uma série de propostas para começar a enfrentar isso. Esses países estão sendo drenados das suas riquezas de uma maneira absolutamente escandalosa pelos grandes grupos financeiros, que
eles não só, digamos, exploram esses países, porque para poder explorar bem esses países, eles se asseguram que nesses lucros fantásticos que eles geram, eles tenham acionistas do país que eles estão explorando e que vão ganhar esse dinheiro. E, se possível, senadores, o ministro, o presidente, e coisa do gênero. Entende? Então, faz parte disso que a gente discutia no começo, da arquitetura do poder, da apropriação do poder dentro dos países. Né? Uhum. Nesse sentido dessa apropriação do poder, e também falando um pouco daquela questão de investimento na produção e de geração de emprego. Quando a gente fala aqui no Brasil, muitas vezes, uma das coisas que se fala que gera muito emprego é muito ligado em coisas, por exemplo, de produção de automóveis por empresas multinacionais que vêm colocar as fábricas aqui, né? E aí acaba que eles meio que têm um poder de controle nesse sentido eles têm um monte de empregos que estão na mão deles que eles podem mudar para outra planta em outro lugar, né? Acaba que não é um negócio de realmente produção de uma geração de emprego de produção local mesmo, né? Uma coisa de multinacionais que exploram aqui o Brasil também, né? Nesse sentido. Olha, esse negócio de emprego não tem milagre. Tá? Nós estamos na era da tecnologia. A indústria nunca vai empregar muita gente. Esquece. A agricultura familiar ainda emprega muita gente. Mas isso aí que eles estão tentando, ou dificultando o acesso à terra para pequenos agricultores, o agronegócio não gera muito emprego. Você tem que ter 200 hectares de soja para ter um emprego. Sem falar da nossa subutilização fantástica de terra, dá mais de 2 vezes a trança, com a chamada pecuária extensiva. Entendeu? Que você tem 1,3 boi por hectare, né? Isso é terra jogada fora, isso que nós temos terra agrícola com água, é um negócio. Então, não é aí que vão surgir os empregos. Onde estão, só para dar um exemplo, os Estados Unidos são um país muito industrializado. Nos Estados Unidos, apenas 5% da mão de obra está na indústria, certo? Ou seja, operários. Tá? Na indústria vai dar 10% porque tem as secretárias, os administradores, etc. Mas operário, trabalhando com máquina, né? Certo? É 5% apenas. Ou seja, aqui vai ter tecnologia, vai ter automação e esquece que você vai gerar emprego. Onde é que você gera emprego? Você gera emprego hoje investindo nas pessoas. Porque investimento nas pessoas não é que nem você fazer automóvel ou você fazer pazinha de plástico e colocar na gôndola. A saúde é capilar. Você tem que chegar a cada criança, a cada mãe, a cada pessoa, em cada bairro, certo? Você tem que examinar cada córrego, se está contaminando, se está gerando doença e coisa do gênero. A educação é a mesma coisa. Você tem que chegar a cada criança. A segurança, a cultura local, todas essas coisas são de uma grande capilaridade e uma grande intensidade em mão de obra. Vejam, por exemplo, a imensa expansão da mão de obra de cuidado para idosos, né? Cuidados domésticos, as pessoas que cuidam das pessoas. Então, na realidade, você tem um espaço de expansão de emprego no nível local através das políticas sociais. Por isso é tão desastroso esse tal de teto de gastos que eles estão querendo liquidar e travar a educação, a saúde e coisas do gênero, certo? Então, na realidade, você tem que reforçar as políticas sociais. As políticas sociais, internacionalmente, chamam investimento nas pessoas, não gasto. Certo? Pega um país como a Finlândia, que em 1970, né, há quase 50 anos atrás, decidiu nós vamos investir no conhecimento, na elevação do nível de conhecimento científico e tecnológico como principal estratégia de desenvolvimento. Vejam a Finlândia em que nível está hoje. Então, uma coisa são as políticas descentralizadas reforçando o investimento nas pessoas. Não pode deixar solto nenhum moleque, que cada moleque, esse bem enquadrado, bem formado, um imenso potencial produtivo no país. E a gente tem que investir nele. Né? Você tem um segundo eixo, que é à medida que se expandem as novas tecnologias, você ir reduzindo a jornada. Você reduzindo a jornada de trabalho, você tem na Alemanha empresas que estão trabalhando 28 horas por semana,
certo? Você tem a Suécia trabalhando 35 horas, você reduz a jornada e você não paralisa a economia, porque tempo mais livre com a família, vai ter mais gente estudando, vai ter mais gente vendo documentários interessantes, vai ter mais gente de convívio, você vai ter mais gente demandando esporte, ou seja, você vai ter outras áreas econômicas que surgem e vai ter mais... Então, o idiota é o que a gente faz. Você tem gente que está desesperada porque trabalha demais e outros desesperados porque não tem emprego. Certo? Então, a gente tem que sair dessa idiotice, da burrice no poder, digamos assim, e começar a fazer coisa inteligente. E o terceiro elemento é você trabalhar a renda básica de cidadania. O Suplicy está cansado de falar disso, mas isso está sendo experimentado em diversas partes do mundo, porque sai muito mais barato você tirar as pessoas da miséria do que arcar com as consequências. E não é complicado, e não é caro. Pense o seguinte, o Bolsa Família tirou 50 milhões de pessoas da miséria. O Bolsa Família era 0,5%, 0,5%, do PIB, tirou 50%, sabe? Melhorou radicalmente as crianças mais bem alimentadas, né, que vão ser mais produtivas e coisas do gênero. Isso é investimento inteligente. Eles massacrarem esse negócio, isso é absolutamente escandaloso. Agora pense que só de juros dos nossos impostos desviados para transferir para os bancos na taxa Selic são 6% do PIB. Imagina o que daria para pegar. Na realidade, melhorar as condições de vida no andar de baixo da sociedade é muito barato. E essa gente, eles não pegam dinheiro e vai colocar em paraíso fiscal e fazer aplicação financeira. Essa gente compra, dinamiza a economia. Então faz sentido. Se você pensar, a gente reforçar as políticas sociais descentralizadas, município por município, poder local, né? Você assegurar muito mais a redução da jornada de trabalho, que é uma discussão antiga, mas que tem que se materializar. No mínimo, fim de semana. Tá? Você tem já experiências de 3 dias livres por semana. Certo? E você assegurando uma renda básica para que essa transição tecnológica que a gente está vivendo não deixe pessoas, uma massa de gente em situações de desespero, isso é fundamental. E a gente pode organizar essa transição da economia do século passado, a economia das fábricas, coisas do gênero, para a economia do conhecimento, para o qual a gente tem que evoluir. Só que eu acho que é importante, eu trabalho na Unilab com filosofia africana, né? Sim. E eu vejo que nessa transição você tem uma implicação da mudança da forma de vida, né? E quando eu estou aprendendo na Unilab com a convivência com os alunos e com os colegas, então você percebe que a dimensão comunitária é muito mais presente em meus estudantes de Guiné-Bissau, por exemplo, quando nasce um bebê, não é a mãe sozinha que vai cuidar do bebê, sempre tem alguém para cuidar junto e muita gente responsabilizando. Então a gente fala que a gente já tem os filhos da Unilab. Essa dimensão comunitária, essa volta, não é uma volta, mas essa valorização da dimensão comunitária, parece que esse modelo de futuro pede que a gente volte para a África, que a gente aprenda com modos de vida que sejam voltados para um outro tipo de felicidade. Essa dimensão eu acho que é mais filosófica também, né? Como é que você vê isso, essa ideia de uma... Olha, não é só filosófica. Primeiro, tem raiz extremamente poderosa no que eu falei da economia do conhecimento. A economia do conhecimento é baseada na colaboração. Por que os países asiáticos estão evoluindo de maneira... Estavam muito atrasados, foram destruídos, colonizados, etc. Por que eles estão indo tão rápido? Certo? Você sabe o que é? As economias asiáticas, a civilização asiática é baseada no arroz. Não sei se você reparou, a gente tem esses documentários, a gente vê aquela fila de mulheres repicando o arroz, né, da sementeira para o campo, né? Olha, para eles, colaborar na comunidade está na cultura, está na civilização. A África, aproveitar essa herança da cultura comunitária, isso casa exatamente com o que há de mais moderno na economia do conhecimento, que exige sistemas colaborativos.
E nós não estamos só digamos, no ideal, que é bonitinho, a comunidade, a participação, não sei o quê. É que funciona, entende? Eu, quando vejo como funciona a Dinamarca, como funciona a Suécia, como funciona o Canadá, como funciona a China, todos se baseiam em sistemas amplamente colaborativos. Então, isso gera um contrapeso à maluquice que gerou pelos grupos financeiros internacionais, pela financiarização, que está destruindo literalmente o nosso planeta, tá? Em termos ambientais, destruindo os nossos recursos, gerando aquecimento global, etc., certo? Contaminando o planeta, enfim, né? E gerando essa fantástica desigualdade. Eu queria lembrar o seguinte: hoje, 1% tem mais do que os 99 seguintes no mundo. Eles não produziram tanta riqueza assim. Né? Você tem 26 famílias no mundo que tem mais do que a metade mais pobre da população, os 3 bilhões e 700 milhões. Eles não produziram essa riqueza. É o que a gente chama de bola de neve financeira. O bilionário que aplica 1 bilhão a 5%, isso vai render para ele 137 mil ao dia. E ele reaplica isso e o dinheiro vai embora. Então, essa financiarização, digamos, gerou um desacerto e uma tragédia social. Então, você tem um sistema que está destruindo o mundo em termos ambientais, destruindo o mundo em termos sociais, e você tem o dinheiro onde? Você tem 20 trilhões de dólares em paraísos fiscais. As pessoas não se dão conta do que é 20 trilhões. Mas vocês devem ter acompanhado as reuniões de Paris sobre o clima, né? A gigantesca convenção, grande vitória, vamos tomar medidas, vamos encontrar 100 bilhões de dólares por ano para enfrentar o aquecimento global, que é um desastre para o planeta. Quanto é 100 bilhões? É 200 vezes menos que os 20 trilhões que estão em paraísos fiscais, gente. Nós estamos brincando de quê? E tem mais. Nós não temos problema econômico nesse planeta. Nosso problema, volto a dizer, é de governança, nosso problema é político. Porque se você pega os 80 trilhões de dólares, que é o PIB mundial, divide por 7,6 bilhões de habitantes, que é a população do planeta, sabe o que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Tanto no mundo como no Brasil. O Brasil está exatamente na média mundial. Com o que a gente produz hoje, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Para que a gente precisa de bilionário? Você tem um monte de gente chegando à conclusão evidente. Nós temos que cortar lá em cima, porque tem dinheiro mais lá em cima, e ajudar aqui embaixo. O excesso de riqueza e o excesso de pobreza são patológicos para a sociedade. Uma sociedade assim não funciona. Por isso nós precisamos de um novo pacto, né? Um New Deal global, porque esse negócio, tal como está indo para o brejo. Uhum. Bom, eu acho que a gente já fez uma trajetória interessante aqui da conversa. A conversa é tão interessante, a gente for conversar aqui, a gente vai virar a noite conversando aqui. A gente faz sempre aqui 3 perguntas, que são as mesmas perguntas que a gente faz assim, para respostas mais curtas, para depois a gente comparar as respostas, né, dos vários entrevistados. A primeira pergunta é: o que é filosofia? O que é filosofia? Veja bem, nós temos uma coisa que é a inteligência, as nossas capacidades técnicas. Isso você aprende ciência, você aprende fórmulas, engenharia, o segundo. O outro é você aprender o que fazer com essas técnicas. Eu posso aprender, com um bom treinador, a usar a espada de maneira extremamente hábil. Uma coisa é saber usar a espada. Outra coisa é pensar contra quem eu vou usar essa espada. Então, a filosofia é que nos vai dar um embasamento de a que serve o conjunto dos nossos esforços. A segunda pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente? Quem mais me impressionou foi Jean Piaget. Jean Piaget foi o teórico da inteligência, hoje falecido, e ele tem, no seu livro, A Epistemologia Genética, ele trouxe como a gente cria os conhecimentos, né? Eu acho que é dos aportes mais ricos. Ele, quando foi dar o seu último semestre de aula, eu estava na Suíça, ele fez um estudo retrospectivo sobre toda a sua caminhada científica e filosófica, né?
Ele convidou matemáticos, físicos, economistas, etc. Convidou a mim também. E, para mim, ter tido aula com Jean Piaget, ter essa abertura de espírito, de que não adianta ser bom, tem que pensar ser bom para os outros também, né? E pensar, digamos, você pode casar toda a capacidade científica com a capacidade de valores e a capacidade filosófica, né? Para ser um ser humano inteiro. Uhum. E a terceira pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo favorito? Filósofo favorito? Olha, eu acho que ainda é Karl Marx. É um gênio, porque as pessoas usam Marx como, o marxismo, meu Deus, enfim, tem fricote, né? Mas, na realidade, Marx foi o primeiro que pensou cientificamente a sociedade. Ele foi pessimamente utilizado, aplicado ou deformado, usado de maneira simplificadora, mas, na realidade, para quem conhece e leu Marx em profundidade, tanto pelo lado dos valores, ou seja, a redução do poder econômico e a democratização das sociedades que ele batalhava, a redução dos mecanismos de exploração, a busca da justiça social, né? Esses aportes são imensos. Só que hoje não adianta você citar Marx e aplicar a coisa. Ele estudou a segunda metade do século XIX. Nós temos que reconstruir, digamos, agora, usando em grande parte a metodologia dele. Ou seja, ele mostrou que as transformações tecnológicas têm imenso poder sobre as transformações da sociedade no seu conjunto, né? E essa visão das infraestruturas, das superestruturas, é que gerou a compreensão moderna que nos permite hoje, né, por tanta gente que estuda, filósofos, analistas no mundo, todos influenciados por essa ideia. Você não estuda a sociedade apenas de maneira idílica. Você estuda a complexidade das articulações de poder dentro dela. Para mim, ainda é o cara. Bom, acho que a conversa aqui foi interessante. A gente pode partir para uma parte de indicações de material. O professor Ladislau já indicou algumas coisas aí. Eu queria saber se você tem mais alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes, ou reforçar alguma indicação que já fez durante o episódio. Olha, eu recomendaria, portanto, ler A Burrice do Poder. Ajuda, está circulando muito, inclusive em toda a América Latina. Leiam A Era do Capital Improdutivo. Cada um de vocês, o ouvinte de vocês, pode pegar este livro, pegar os vídeos que estão online e ele organizar os cursos com colegas. Pode me mandar um e-mail que está lá. Eu posso participar, dar uma parte das aulas online. A gente tem feito isso pelo Brasil afora, inclusive com participações internacionais. Hoje, você pode fazer, não é educação online apenas, ou à distância, né? Não é, são processos interativos online de construção do conhecimento. Então, isso aí vale a pena. O livrinho que eu mencionei, O que é Poder Local, ajuda muito, bem como, que é mais difícil encontrar, mas peguem e encontrem para os ouvintes esse livrinho, esse relatório de pesquisa que chama Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local, né? No mais, tem um trabalho que está em inglês, que é do Instituto Roosevelt e com Stiglitz, que é Regras para o século XXI, porque é um conjunto de pesquisadores que se deram conta que as regras do jogo que valiam para o capitalismo industrial não estão valendo mais para essa revolução digital e a gente está perdido, né? E são indicações. Então, por exemplo, é difícil a pessoa dos ouvintes ler um livro desse que está em inglês, mas ele pegando dicas de leitura no meu blog, vai ter 4 páginas com resumo das ideias principais em português, né? Então, esse Dicas de Leitura é uma ferramenta muito boa. E no meu mural, as pessoas vão encontrar, mês a mês, eu pego 5, 6 das publicações mais importantes que estão surgindo. E as pessoas podem ir vendo meses anteriores e, segundo o interesse científico, os interesses de pesquisa deles, vão encontrar referências bibliográficas para isso. De certa maneira, o meu blog se tornou um tipo de uma biblioteca científica virtual aberta,
que não são trabalhos meus, que puxa os trabalhos de diversos países do mundo, porque como nós somos uma rede, então eu recebo trabalhos do Deepak Nair da Índia, recebo trabalhos de gente dos mais diversos países, certo? Ou, por exemplo, os trabalhos do Carlos Lopes, né? Certo? E a gente, isso permite as pessoas se darem conta do leque de inovações que estão surgindo no mundo, porque, pegue para os seus leitores um pequeno artigo que está escrito Como Eu Me Informo. Vai ajudar muito, tá? Porque sabe o que é? Para sair daquele negócio que vocês perguntaram, o papel da mídia, hoje, da mesma maneira que eu apoio muito o trabalho que vocês fazem, certo? Mas você tem o IHU do pessoal da Unicinos, você tem o Antônio Martins ali com outras palavras, você tem o pessoal do 247, você tem o pessoal do Carta Maior, monte pega o trabalho do Luiz Nassif, né? Certo? Na realidade, nós estamos criando anticorpos, né? De maneira acelerada, porque a gente tem que informar a sociedade. Os caras que votaram no Bolsonaro não são bestas, né? Eles foram simplesmente maltratados pela tal das narrativas. Você sabe, eu não sei como dormem esses jornalistas, francamente. Né? Só vou fazer uma indicação para a gente fechar. No livro do Carlos Lopes, Cooperação e Desenvolvimento Humano, que é um livro especialmente em português, né? Saiu pela ESP, que eu acho que complementa e dialoga com o trabalho que a gente vem falando aqui, né? Perfeito, então, perfeito. Pode colocar na lista das minhas recomendações. Eu já vou, depois eu já vou falar para o senhor que eu vou, aqui no Unilab eu vou inventar um curso sobre o capital improdutivo e vou convidar o senhor depois. Pode ter certeza. Não, usa esses vídeos, você vai assim que vai te dar ideia de como organizar. Olha, você sabe o que é? O que eu quero recomendar? As pessoas passarem a utilizar toda essa mídia social, o fato que a gente pode se conectar no mundo, com o mundo, a partir de um negocinho que a gente tem no bolso. Gente, isso é fantástico, parar de bater boca e usar isso para troca de informações, para generalizar o acesso a tecnologias e coisas do gênero. É uma oportunidade. Cada um pode criar seu blog, se inspirar até do meu blog, por que não? Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Uhum. Bom, a conversa foi muito boa aqui, a gente gostou muito de conversar com o senhor. Muito obrigado pelas palavras aí. Muito obrigado pela sua presença aí, professor. Obrigadão. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço, professor. Obrigado. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.